E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Física em Dose Dupla, não é, Juliano? É isso aí, vamos junto com a gente e embarcar nessa. Bom, vamos falar agora das escalas termométricas, tá? As escalas conhecidas mundialmente são a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. Celsius é a nossa escala, né? A escala que a gente usa aqui no Brasil no dia a dia, que todo mundo conhece. Fahrenheit é usada nos países de língua inglesa e a Kelvin, ela se faz importante para o nosso estudo aqui, por quê? Porque é a escala do Sistema Internacional de Medidas e existem muitas fórmulas em física, principalmente aqui na termologia, que você é obrigado a usar a temperatura em Kelvin, sob pena de perder a questão, de errar. Ok? Bom, vamos marcar dois pontos estratégicos aqui para a gente. É o que a gente chama de primeiro ponto fixo e segundo ponto fixo. O primeiro ponto fixo é o ponto de fusão do gelo, que na escala Celsius, ao nível do mar, na pressão de 1 atm, é de 0 grau Celsius, como vocês devem saber. O segundo ponto fixo seria o ponto de ebulição da água, onde essa temperatura seria de 100 graus, também na escala Celsius, ok? Na escala Fahrenheit, o valor correspondente da temperatura do primeiro ponto fixo seria 32 graus Fahrenheit e do segundo ponto fixo, 212 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin, o primeiro ponto fixo seria 273 Kelvin e o segundo ponto fixo 373 Kelvin. O que vamos fazer agora? Vamos construir uma equação de conversão entre essas escalas. Vamos chamar de TC, uma temperatura qualquer na escala Celsius, que corresponde a TF na escala Fahrenheit e que corresponde a TK na escala Kelvin. E vamos usar aqui um teorema muito famoso, muito antigo da matemática, que é o teorema de Thales, para a gente usar a proporcionalidade entre determinadas distâncias. Bom, por exemplo, essa distância está para essa, assim como essa distância está para essa, assim como essa distância está para essa. Para medir essa distância aqui, você faz a temperatura do ponto superior menos a temperatura do ponto inferior. Então, essa distância aqui seria TC menos 0, está para a distância maior, que seria 100 menos 0, assim como essa distância aqui seria TF menos 32, que está para a distância maior, que é 212 menos 32, assim como essa distância aqui, que é TK menos 273, que está para a distância maior, que é 373 menos 273. Ok? Vamos jogar aqui para cima. Então vai ficar TC menos 0, TC, sobre 100 menos 0, 100, igual TF menos 32, repete, sobre 212 menos 32 dá 180, igual TK menos 273, repete, sobre, aqui 373 menos 273 dá 100. Bom, para simplificar esses denominadores, vamos pensar no máximo denominador comum para eles. Seria 20. Vamos dividir todos esses denominadores por 20. E aí ficaríamos com TC sobre 5, que é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Ok? Eu posso, desse jeito aqui, cortar 5 com 5? Resposta, não, por conta do 9. Porém, se você omitir esse termo do meio, numa situação em que você vai trabalhar com Celsius e Kelvin apenas, a gente pode escrever assim: TC sobre 5 é igual a TK menos 273 sobre 5. Agora eu posso cortar 5 com 5 e a gente consegue reduzir ainda mais a expressão. Ficou então TC igual a TK menos 273. Puxando para cá, isolando o TK,
ficaria TC mais 273. Essa é uma expressão bem importante para a gente, porque nos assuntos que virão, vez por outra, você vai precisar passar uma temperatura que está em graus Celsius para Kelvin, pela imposição de ter que usar naquela equação a temperatura no sistema internacional, que é a temperatura absoluta em Kelvin, ok? Então isso aqui vai ficar meio que automatizado. Você pegou uma temperatura em Celsius, lembra logo de somar por 273 para passar para Kelvin. Curiosidade. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente pensava em temperatura, a minha mãe chegava para mim e dizia assim: você está com tantos graus centígrados. Então isso era uma palavra que vinha acompanhando a gente de muito tempo. Hoje a gente fala graus Celsius, mas era em graus centígrados. Porém, mais de 200 anos depois que ele criou a sua escala e definiu com o nome e tudo mais, em Portugal e em alguns países da Europa, o grado ele era uma unidade de ângulo. E aí tem a ver com um centésimo, então centígrado era o centésimo do grado. E aí, para evitar essa confusão, eles decidiram definir a grandeza, homenageando o cientista, como grau Celsius. Fica aí a dica. Bom, a gente tinha falado da equação de conversão entre as escalas, mas de uma temperatura isolada. Mas você pode se deparar com uma questão que se fala em variação de temperatura, precisar converter uma variação de temperatura de uma escala para outra. Aí a gente vai fazer o seguinte: vamos supor que aqui de vermelho eu tenho uma determinada variação de temperatura na escala Celsius, que vai corresponder a uma determinada variação de temperatura na escala Fahrenheit e que, por sua vez, vai corresponder a uma determinada variação de temperatura na escala Kelvin. E vamos usar de novo o teorema de Thales para proporcionalidade entre as distâncias. Da seguinte forma: essa distância aqui, ΔTc, está para a distância maior, que é 100 menos 0, assim como essa distância menor, ΔTf, está para a distância maior, que é 212 menos 32, assim como ΔTk está para a distância maior, que é 373 menos 273. ΔTc sobre 100 é igual a ΔTf sobre 180, que é igual a ΔTk sobre 100. Ficou parecida com a anterior, mas não é a mesma coisa. Mais uma vez, vamos dividir todos os denominadores por 20. E aí teremos ΔTc sobre 5 é igual a ΔTf sobre 9, que é igual a ΔTk sobre 5. Essa seria a equação de conversão de variação de temperatura entre as três escalas mais conhecidas mundialmente. Ok? Lembra que eu perguntei se podia dividir 5 e 5, cortar 5 com 5? Não, por conta do 9. Mas, se você isolar só Celsius e Kelvin, da seguinte forma: ΔTc sobre 5 é igual a ΔTk sobre 5. Aí, poderemos cortar 5 com 5 e teremos um resultado interessante. Uma variação de temperatura na escala Celsius tem o mesmo valor da variação correspondente na escala Kelvin. Até porque, pessoal, vamos pensar. Do primeiro ao segundo ponto fixo da escala Celsius, você tem 100 subdivisões, porque você vai de 0 a 100. E do primeiro ponto fixo ao segundo ponto fixo da escala Kelvin, você vai de 273 a 373, ou seja, também é o mesmo espaço, também está subdividido 100 vezes. Por isso que a gente chama essas duas escalas de escalas centesimais, porque ela tem 100 partes do primeiro ponto fixo ao segundo ponto fixo. Então, o tamanho de um grau Celsius é o mesmo tamanho de um Kelvin. Ok? Por isso que as variações de temperatura nas duas escalas assumem o mesmo valor. Isso é um resultado interessante que vocês têm que estar atentos. Ok? Valeu! Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula do Física em Dose Dupla. Até a volta. Valeu! É isso aí, pessoal, e lembra de dar aquele joinha para dar uma ajudada, se inscreve no canal e aperta no sininho que tem embaixo para ficar recebendo as notificações dos vídeos, beleza? E se não ficou claro, tem alguma dúvida, ou algum comentário, alguma sugestão, algum assunto que você quer que seja abordado, algum tópico especial, coloca aqui nos comentários que a gente vai responder e vai dar uma atenção a isso, beleza? Tchau, até a próxima! Valeu, obrigado, até a próxima, tchau!